Pessoal, a gente vai falar agora sobre a segunda parte do assunto dos servidores públicos, ok? Então estamos na semana 8, dia 1º. Questão 11. A autonomia dos entes federativos permite que os estados e o Distrito Federal instituam regime próprios de previdência, certo ou errado? Certo. Podendo adotar princípios e padrões estruturantes diversos daqueles definidos pela União, conforme critérios específicos estabelecidos pelas constituições, no caso dos estados, e pela lei orgânica do DF. Então ele está dizendo assim, o que está previsto, por exemplo, na Constituição Federal, que cabe para a União, não vai caber para os estados nem para o Distrito Federal. É isso? Ou tem que observar os princípios e os padrões estruturantes definidos pela União, aí no caso na Constituição Federal? Podendo adotar princípios e padrões estruturantes diversos, então está incorreto. Eu preciso observar o que está previsto aí na Constituição Federal aí. Veja, artigo 40, ele vai falar sobre a possibilidade aí do regime de previdência de caráter contributivo solidário mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo, ok? Então ele está trazendo aqui observação obrigatória para os entes federativos, no que tange aí aos disposto no artigo 40. Olha o parágrafo 14, vai falar que a União, os estados e municípios, Distrito Federal incluso, poderão fixar para valor de aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata esse artigo, o limite máximo estabelecido, olha aqui a outra condicionante. Então vai estabelecer então o limite máximo estabelecido para benefício da regime geral da Previdência Social, de que trata o artigo 201 aí de quem dá a Constituição Federal. Também é o que? Um critério a ser observado. Outro critério a ser observado é o que? O disposto no artigo 212 e seus parágrafos no que couber aí, ok? Então, dizer que podendo adotar princípios e padrões estruturantes diversos daqueles definidos pela União, a questão se torna incorreta. Questão 12 é uma palhaçada, obviamente, que a gente estava com saudade dessa questão aí, então tá aí para vocês, e caiu para o MPU aí. Olha só, considera o valor nominal da remuneração global de determinado servidor público que recebeu uma determinada gratificação tenha sido reduzido, então o valor global. Então vamos supor que ele tinha aqui vencimento mais vantagens era igual a 10 mil. Aí perdeu uma gratificação, vencimento mais vantagens que cortaram. Após a instituição de regime remuneratório de subsídio. Então agora a parcela única, então o subsídio virou 7 mil. Nesse caso, o servidor não tem direito à continuidade do recebimento da gratificação, pois de acordo com a STF, não existe direito adquirido a regime jurídico remuneratório. Essa parte aqui realmente está certa. O STF diz que não existe direito adquirido a regime jurídico remuneratório. Então, questão aqui certa. Agora, aqui está dizendo aqui em cima que o valor nominal da remuneração global de determinado servidor público que recebia aí determinada gratificação tenha sido que reduzido. Então, o valor nominal, o que aconteceu com ele? Reduziu. Veja o que diz o STF. Não há direito adquirido a regime jurídico
sendo possível, portanto, a redução ou até mesmo a supressão de gratificações, ou caso em tela, ou de outras parcelas remuneratórias. Qual é a condição? Desde que preservado o valor nominal da remuneração. Preservou ou reduziu? Reduziu. Então, nesse caso, o servidor não tem direito à continuidade do recebimento da gratificação? Puta merda. Sacanagem. Eu vislumbrei uma possibilidade aqui. Desculpa o palavrão que eu falei agora. Mas olha só. Vou tentar salvar essa questão. Nesse caso, o servidor não tem direito à continuidade do recebimento da gratificação, pois de acordo com a STF não existe direito adquirido a regime jurídico remuneratório. Então mudou, tinha um regime, olha só, regime jurídico A, que era composto de remuneração. Remuneração tinha vencimento mais vantagens. Mudou para o que? Subsídio. Agora subsídio é o que? Parcela única. Então saiu do regime jurídico A para o B. E o STF diz que isso é possível porque não há direito à continuidade do regime da gratificação, porque não existe direito adquirido a regime jurídico remuneratório. Então, saiu daqui e veio para cá. Pode? Pode. Agora, o servidor não tem mais direito à continuidade do recebimento da gratificação? Não tem mais, gente. Por que que não tem mais? Porque aqui agora vai passar a ser subsídio. Olha o pulo do gato. Ele não está falando nada do valor nominal que reduziu, certo? Não pode reduzir, mas pode virar subsídio? Pode. Então, aqui ele recebia 10 mil por subsídio, ele vai receber 10 mil, não pode o que? Reduzir. É um princípio da irredutibilidade também, ok? Então, veja o que a questão está trazendo aqui. Nesse caso, o servidor não tem direito à continuidade do recebimento da gratificação? Não tem, porque mudou o regime. Agora, ele tem direito a manter o valor nominal? Resposta: sim, tem direito. Então vamos salvar essa questão aí, não sei se entendeu essa lógica. E vou tirar esse palhaço aqui agora. Palhaço. Mas é uma questão muito sacana. Legal de pintar esse palhaço aqui. É uma questão que, pô, mesmo você entendendo o que eu falei aí, é difícil você querer marcar numa prova. Enfim, questão 13. Membros de poder, detentores de mandato eletivo, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixo. Isso aqui é para evitar o quê? Para evitar um monte de penduricalhos e virar uma anomalia. Então o subsídio vai ser uma parcela única, não tem aí adicionais, ok? Mas agora o que tem aqui a situação? Está dizendo que são remunerados exclusivamente por subsídio fixado por ato administrativo ou por lei? Por lei. Então aqui está errado. A remuneração aqui embaixo dos servidores públicos, entretanto, só pode ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa em cada caso. A última parte estava errada, mas não valida a questão. Então, sempre vai ser por lei específica. Então, aqui está dizendo aqui, o membro de poder, detentor do mandato eletivo, os ministros de Estado e secretários municipais e estaduais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única.
vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneratória, obedecido em qualquer caso, disposto do 3710, que está embaixo aqui, que vai falar por lei específica, somente que poderão ser fixados ou alterados, e o 11, que é o teto do STF, ok? Então a questão ficou errada porque não pode ser fixado por ato administrativo e sim somente por lei específica. Questão 14. Se um servidor público ocupar em horários compatíveis 2 cargos de professor, ao se aposentar, pode isso? Pode. O que pode acumular na atividade, pode acumular na inatividade. Então, ao se aposentar, ele deverá optar pela remuneração de um dos cargos ou ele acumula? Ele acumula, ok? Que pode acumular na atividade, acumula na inatividade. Então, errada a questão. Questão 15. Aos servidores detentores de emprego público, aos temporários e aos que ocupem exclusivamente cargo em comissão, aplica-se o regime geral da Previdência Social. Certo ou errado? Certo. Então, o regime geral da Previdência Social alcança o empregado público, os temporários e os comissionados. E o não chamado regime previdenciário especial ou regime próprio. Perfeito. Questão 16. De acordo com a Constituição, é possível a percepção simultânea de provimentos de aposentadoria ou decorrente de regime estatutário ou decorrente de regime geral da Previdência. Com quem? Com remunerações de cargo em comissão. Primeira parte, tá certo ou errado? Você aposentou, pode voltar a ocupar um DAS? Resposta sim, independente o regime da aposentadoria ser Previdência Social, regime próprio da Previdência Social ou regime geral. Independentemente disso, você pode então o que? Voltar e ocupar um cargo comissionado e receber por isso. Ou ainda de cargos sejam acumuláveis para o servidor em atividade, ou seja, que eles são os que estão previstos na Constituição Federal, que é um do professor e um técnico ou científico, 2 de professores ou 2 de atividades aí relacionadas à área de saúde aí devidamente regulamentado. Ok? Então está correta a questão. 17. O servidor público estável manterá o vínculo com a administração mesmo que o seu cargo seja extinto? Extinguir o seu cargo, a regra é o que? Você vai manter esse vínculo com a administração. Então veja, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo em provimento efetivo em virtude de concurso público. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com a remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, correta a questão. Questão 18. Seria inconstitucional lei complementar federal que instituísse requisitos para a aposentadoria aplicáveis exclusivamente a servidores lotados na agência reguladora. Certo ou errado? Certo, era inconstitucional, tem que ser para todos, é vedado essa distinção. Artigo 40, parágrafo 4º, vai dizer que a regra vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esse artigo, que é o regime próprio da Previdência Social. Então, essa aqui é a regra, veda o que? Requisitos e critérios diferenciados, distintos. Quais são as exceções? É o caso definidos em leis complementares nos servidores portadores de deficiência que exerçam atividade de risco e cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, ok? Então, questão correta. Questão 19. Os mesmos direitos sociais assegurados na Constituição
federal aos trabalhadores urbanos e rurais são garantidos. Então, até aqui, temos os mesmos direitos sociais aos trabalhadores urbanos e rurais? Resposta sim. E eles são extensíveis ou garantidos aos servidores públicos civis? Resposta não são garantidos. Exemplo aqui, o servidor público não tem FGTS, perfeito? Mas não aos militares. Aqui está correto, porque, por exemplo, o militar não tem FGTS, não tem direito à greve, por exemplo, também. Mas aqui a questão, então, falou que são garantidos aos servidores públicos. Não, o FGTS não é garantido aos servidores públicos. Então, alguns direitos sociais são extensíveis aos servidores públicos, aí, mas não todos. Questão 20. Os valores do benefício previdenciário do servidor público afastado da administração direta, autárquica e fundacional para o exercício de mandato eletivo serão determinados como se ele estivesse em exercício para fins o que? Previdenciários. Certo ou errado? Certo. O artigo 38 vai falar que ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional no exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 5º, para efeito do benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Questão correta, portanto. E assim nós terminamos mais uma bateria de 10 questões. Vamos para a próxima. Um abraço.